Olá, bem-vindo ao Trajetórias Inspiradoras. Eu tenho o prazer de receber aqui o Dr. Charles Có, ele que é embaixador do curso de Direito da Unisul Braço do Norte, especialista atuante no direito penal e vai conversar com nós hoje aqui no nosso Trajetórias Inspiradoras. Dr. Charles, é um prazer recebê-lo aqui no nosso podcast, seja bem-vindo. Olá, professor Francisco, tudo bem? O prazer é todo meu, é uma honra imensurável estar aqui na presença do professor, nesse projeto tão lindo e tão especial que eu venho acompanhando, inclusive, desde o início. Perfeito, perfeito. O que te levou a escolher a área do direito penal? Bom, eu acho que o que me levou, o maior ponto, né? Tem vários pontos que me levaram ao direito penal, mas o principal deles é o sair fora da rotina, o sair fora da caixinha. Eu nunca gostei de sempre fazer a mesma coisa todo dia, né? O mesmo trajeto, a mesma função, o mesmo trabalho. Então o direito penal ele proporciona isso, né? Cada caso que chega é um caso diferente, é uma peculiaridade diferente. Então o direito penal me proporciona todo dia atuar de uma maneira diferente e todo dia sentir um sentimento diferente. Foi esse o principal ponto que me levou a escolher o direito penal. Muito bem, muito bem. Você fez o curso na Unisul Braço do Norte, né? Uma unidade pequena no tamanho, mas imensa no acolhimento. E diga para nós aí como é que foi a tua graduação, acolhimentos, professores, né? A estrutura. Fale um pouquinho para nós aí o que foi cursar Direito na Unisul. Exatamente, professor Francisco. Como você mesmo citou, a entrega de conteúdo, né, dos professores, da própria estrutura da Unisul, foi algo assim que eu nunca tinha visto antes na universidade, né? Costumo dizer, antes até mesmo de entrar na faculdade, as pessoas diziam, né, que a faculdade ela não te prepara para a vida, ela não te prepara para o mercado de trabalho. Discordo. Hoje eu discordo. Tá? Unisul, ela vai contra essas estatísticas, ela entrega tudo que pode, os professores entregam tudo que pode e muito mais, né? E prepara sim, me preparou muito bem para a vida profissional e também para a minha vida pessoal. Que legal. E aí, salvo engano, a gente já conversou nos bastidores sobre isso, hoje, né? A gente está conversando aqui, você está se sedimentando como uma referência na advocacia penal aqui na região de Tubarão e Vale do Braço do Norte, mas, salvo engano, você fez OAB em trabalhista ou estou enganado? Exatamente, professor Francisco. E cito aqui, né, para deixar registrado, que isso, inclusive, foi por questões pessoais suas, né? Na época, meu professor de trabalhista me deu todas as matérias de trabalhistas, praticamente, salvo engano, só uma que não. Trabalhista sempre foi uma área que eu sempre gostei, mas eu costumo dizer que eu gostei por conta do professor, né? A sua didática com os alunos, isso eu acho que na rua você deve ouvir muito, né? Todos os alunos devem comentar isso para você. Sua didática era muito boa. Então, na época, como era uma boa didática, era uma coisa tranquila, né? Era prazeroso aprender direito do trabalho. E ao final da faculdade, justamente eu estava fazendo estágio obrigatório em Direito do Trabalho, que o último estágio nosso a gente poderia escolher, né? Direito do Trabalho, se eu não me engano, Direito Público e, se eu não me engano, Direito Penal. E na época eu já queria atuar no Direito Penal. Mas eu sempre levei uma dica que desde o início da faculdade o professor nos passou, que é o quê? Na segunda fase da OAB, façam o que vai se tornar mais fácil, né? Não que o direito do trabalho ele seja mais fácil, mas ele tem muito mais peças para estudar, muito mais peças que caem na segunda fase do que qualquer outra matéria. E como eu estava fazendo o estágio obrigatório na matéria trabalhista, e na época eu atuava em um escritório que também fazia trabalhista, eu estava mais familiarizado com essa matéria. Então foi onde eu escolhi fazer trabalhista na época, fiz. E logo depois de formado, com a OAB em mãos, aí eu comecei a entrar na área criminal. Que legal. Então, vejam que interessante. Fez a OAB trabalhista,
estava, né, de trabalhista na universidade, mas tinha amor pelo penal. E hoje está aqui, né, conversando com nós, porque está, de fato, sendo uma referência no direito penal. E para você que deseja ir fazer a sua OAB também em trabalhista, né, eu convido para seguir o Desafio OAB 360, que vai lhe auxiliar na segunda fase da OAB. O Desafio OAB, que aqui vem patrocinando o Trajetórias Inspiradoras e também com o apoio da Focus Produções. Vamos lá, como é que é o dia a dia, como é que é a rotina de um advogado criminalista? Porque tem uma peculiaridade diferente, de repente, de um advogado trabalhista, de um advogado de direito de família, né? Que, principalmente a rotina de idas e vindas na penitenciária, no presídio, delegacias. Como é que funciona isso? Celular sempre on, sempre pronto para uma ligação, porque acontece às vezes isso também, né? Conte para nós um pouquinho dessa rotina. Sem sombra de dúvidas, Francisco. O celular, ele não para, né? Meu celular, ele tá ligado no alto 24 horas por dia. 10 horas da noite, 11 horas, meia-noite, de madrugada, se eu tiver acordado, tiver chegando mensagem de cliente, de família, e eu tiver com o celular em mãos, eu estou respondendo. Costumo sempre dizer aos meus clientes, a família, né, que a partir da contratação dos meus serviços, eles não têm horário para me mandar mensagem. Né? Se eles quiserem me mandar mensagem à noite, de madrugada, feriado, final de semana, eles podem ficar à vontade para me mandar. Obviamente, eu vou responder sempre que eu tiver a possibilidade, né? E se for algo urgente, eu sempre digo para me ligarem. Eu acho que esse é o diferencial também na área do direito penal, né? Esse acolhimento com a família. Porque nós, advogados criminalistas, a gente sem sombra de dúvidas, a luz no fim do túnel para eles, né? Então, se eles não puderem se ancorar na gente, quando eles precisam, então de que vale o nosso trabalho? E a rotina, Francisco, ela é por vezes intensa, mas também por vezes muito tranquila, assim, né? É mais uma questão de organização, obviamente. Eu tenho a minha organização, eu sento, sempre nas segundas-feiras eu faço o meu planejamento semanal, boto ali os dias que eu vou ficar no escritório produzindo, os dias em que eu vou fazer atendimento externo em outras cidades, o dia que eu vou fazer atendimento externo nas unidades prisionais. Então, há semanas que a gente inicia na parte da manhã, com atendimento, com prazo, recebe ligação, vai na delegacia, acontece algum problema na unidade prisional, problema de saúde com o cliente, enfim, ou qualquer outro problema, a gente pega o carro, se joga, pega a estrada, outra cidade, não importa. Então, nesses dias, a rotina ela é mais intensa, né? Mas a gente costuma sempre se organizar para a rotina ela se tornar sempre mais leve. É interessante, né? Porque o advogado criminalista, digamos, tens lá um cliente que está recolhido, né? Que está preso, né? O processo, existe um processo de execução, né, que o advogado criminalista ele tem que acompanhar. Então, o acompanhamento do processo ele não se encerra na sentença que transitou em julgado, condenou lá o réu a 10 anos de reclusão, regime fechado, tá lá, acabou. Só vai ver o cara daqui 10 anos. Não, existe, né, um processo de execução e principalmente essa parte, né, você é o contato da família com o apenado, né? Porque, claro, a família tem o direito de visita, dentro dos critérios e das regras, né? Mas para contatos esporádicos fora do direito de visita, para saber de fato o que está acontecendo, deixando de acontecer, é necessário sempre ter um advogado criminalista que tenha esse acesso ao presídio, ao penitenciário. Acho que isso é bem comum também prestar esse tipo de serviço, né? Sem sombra de dúvidas, Francisco. Eu sempre digo, a gente tem 2 etapas, né, no processo criminal, que é o processo de conhecimento, que é quando a pessoa está respondendo por um crime, né? E a gente atua ali para trazer sempre a melhor defesa para ele, seja para fins de uma absolvição, seja para fins de uma redução de pena. E ao final, a divina sentença, né? Não se encerra ali, exatamente. Se abre um novo processo, que aí que é a segunda etapa, que a gente chama de processo de execução criminal, que é onde ele vai começar a cumprir aquela pena imposta, né? Vamos supor ali 10 anos de reclusão, como você citou. Então ele vai puxar um tempo de pena, que a gente fala, né? De acordo com as porcentagens, de acordo com cada crime. E
não se encerra o trabalho, né, com essa execução. Pelo contrário, aí que se existe mais trabalho. E é exatamente isso. O advogado, nessa segunda etapa, ele é a ponte, né, entre a família e o recluso. Né? E não só para fins de como é que ele tá precisando de alguma coisa, mas também para trabalhos como remissões de pena, conseguir um trabalho interno ou externo para o apenado, existe essa possibilidade, né? Então, existe aí uma gama de situações em que o advogado pode atuar na execução penal. Uhum. É assim, o mundo lá fora, às vezes, olha para o advogado criminalista não com bons olhos, né? Tipo assim, vai defender bandido. Como é que lida com essa pressão? Porque realmente quem é leigo não sabe que por mais que de fato tenha praticado um crime, né, algo que é tipificado no Código Penal, que tenha de fato uma sanção, ele tem alguns direitos. Né? Eu sei que às vezes para a família da vítima é difícil realmente aceitar isso, né? E tem que respeitar isso também. Mas de modo geral, às vezes a comunidade se revolta contra o advogado XYZ por estar defendendo o fulano tal. Como é que você lida com isso? Que queira ou não, também tem uma pressão externa em relação a isso, né? Já aconteceu contigo alguma coisa nesse sentido? Algum comentário maldoso? Pô, cara, como é que tu vai defender esse cara tal? Diga pra nós aí. Exatamente. Eu acho, pra mim, né, o maior desafio na vida do advogado criminalista é justamente lidar com esse tipo de julgamento, que infelizmente ainda existe na nossa sociedade. E por que eu digo infelizmente? Porque as pessoas elas acabam julgando sem antes conhecer o outro lado. E eu sempre digo, né, que você vai julgar até você precisar de um advogado criminalista. E aí você vai o ver com outros olhos. Né? Então essa eu acho que é a pior dificuldade que a gente pode passar. Claro, passei não só, como também passo. Né? E digo isso até no próprio círculo social, Francisco. Existe muito isso da tua própria família, às vezes julgar como você consegue, né? E até esse final de semana eu estava viajando com a minha família e aí, conversando sobre essas situações, a minha mãe comentou sobre a minha falecida avó, né? Que ela um dia comentou para minha mãe, como é que o meu neto Charles consegue defender esses bandidos, né? E o que eu sempre digo? É o direito constitucional do contraditório e ampla defesa. Todo mundo tem esse direito, seja quem de fato cometeu um crime, seja quem de fato não cometeu e está sendo processado injustamente. E isso é muito importante, Francis, porque ninguém está a escape hoje de um processo criminal. Ninguém está a escape. Eu não estou, você não está, né? Quem está nos assistindo também não está. Um juiz, um promotor não está. E isso a gente vê no dia a dia nas notícias, né? Promotores, policiais, juízes, advogados respondendo processos criminais. Então ninguém está a escape, é isso. E não é porque você está respondendo um processo criminal que de fato você cometeu aquele delito. Essa é a importância e que as pessoas, a sociedade deveria abrir os olhos e vangloriar o advogado criminalista. Porque contra tudo e contra todos, é ele que está lá para provar o seu lado da história. Uhum. E eu acho que é importante também quem está nos assistindo, que não é da área jurídica, está tirando aqui, pincelando algumas informações. Num caso real, o Estado acusador, né, Ministério Público, né, ainda que o réu seja réu confesso, né, se sabe que a confissão por si só não é suficiente para uma condenação. Né? Me corrija se eu estiver enganado aqui. Mas vamos lá, réu confesso, outros elementos de prova, ou seja, estás lá como advogado de um réu confesso aliados a outros elementos de prova, além da confissão. Ainda assim, esse sujeito ele tem direito a uma defesa, né? Porque acontece muitas vezes do Estado acusador, que é papel do Estado, leia-se do Ministério Público aqui, às vezes eles exageram um pouquinho, e aí cabe papel fundamental do advogado, né? Não é porque o réu foi confesso que, então tá, deixa lá e vai... Não, né? Exato. Há necessidade, de fato, de ter um defensor para que ele pague exatamente,
né, o que a lei determina como sanção, né? Exatamente. O acusado ele deve responder na proporção que lhe é devida, né? Então, como citasse anteriormente, de fato, hoje, apenas a confissão do acusado não é suficiente para fins de condenação no processo penal, né? Deve haver outros elementos, outros indícios que sejam reverberados também em juízo, não só indícios investigativos, né, mas que sejam reverberados em juízos que produzam um efeito prova para fins de condenação. Mas partindo dessa situação em que existe a confissão do acusado e existem outros elementos, o advogado ele é essencial, né, para dosar aquela pena, para fazer com que o Estado não puna ele, o acusado, por algo a mais do que ele cometeu. E, se me permite, é claro, eu tive uma situação agora, pouco tempo, de um processo de estupro, inclusive, em que, de fato, o acusado, ele, nos bastidores, ele confessou para mim que, de fato, aquilo aconteceu, né? Claro, apesar das circunstâncias do caso concreto que ele disse que houve o consentimento da vítima, mas para fins penais não importava, mas ele confessou que de fato aquilo aconteceu. Em uma detida análise dos autos, das provas indiciárias, depoimento vítima, depoimento família, provas periciais, eu vi que de fato não tinha o que a gente criar uma história. Não, né, eu acredito que o advogado criminalista ele não deva se ancorar em histórias fictícias para tentar vender uma historinha, porque não é assim que funciona na prática. A gente tem que saber quais situações a gente vai pedir absolvição e quais situações a gente tem que encarar de frente, pegar realmente na mão do acusado e dizer, vamos lá, vamos se responsabilizar pelo que tu fez, né? Não tem para onde correr. E essa foi uma situação. Falei para ele, olha, realmente houve aqui, você está me confessando, você entende o grau de responsabilidade sua, né? Você tem noção do errado? Tem. Então tá. As provas aqui colidem juntamente, corroboram essa versão de que de fato houve. Vamos bater em cima para aplicar a pena no mínimo, né? O cara era réu primário, nunca se envolveu em qualquer atividade criminosa, era um jovem, inclusive, e foi o que a gente fez. Fez toda a instrução, bateu no depoimento, demonstrou que aquilo havia acontecido apenas uma única vez, que havia o consentimento da vítima, apesar de que isso não afaste a culpabilidade dele, mas isso demonstra que não foi um dolo criminoso de reiterar aquela conduta. E a gente conseguiu aí a condenação no mínimo legal e um regime semiaberto para ele, que era o que a defesa buscava desde o início. Entendi. Então, trabalhasse na questão da dosimetria da pena para que seja justa dentro daquilo que realmente ele praticou. Então, é um papel primordial do advogado de defesa, o advogado especialista. E assim, a questão do júri, né? Eu que te acompanho nas redes sociais, inclusive já aproveitando, né? Diga para nós aí quais são as suas redes sociais, teu meio de contato, para nós o Instagram, para que a gente possa te acompanhar aqui, os nossos seguidores do Trajetórias Inspiradoras. Meu Instagram, ele tá lá como @CharlesCo, Charles é TCH, né? @CharlesCo. Falando um pouquinho sobre essa questão do júri, né? Tem toda uma dinâmica, né? Dá para dizer que existe o advogado criminalista e existe o advogado criminalista que faz júri, porque júri tem uma peculiaridade? Sim, professor. Na prática existe essa distinção. A gente pode olhar os números, né, dos advogados criminalistas. Existem vários advogados criminalistas hoje, na nossa região, inclusive, mas pegar esse número de advogados criminalistas e comparar com o número de advogados criminalistas que atuam no plenário do júri, é muito abaixo mesmo, né? E por que isso? Porque realmente é uma dinâmica diferente, né? Te requer mais energia, te esgota mais as suas forças. Inclusive, quando eu faço o plenário do júri, eu sempre digo que no dia seguinte eu não presto para nada, né? Porque é um peso que a gente tira, é muito esgotante, né? É muito exaustivo, porque é uma responsabilidade enorme e é
um dia inteiro julgando um processo ali que você está há muito tempo se preparando, né? É muito desafiador, adoro o plenário do júri, inclusive, atualmente, estou indo mais para essa área dos crimes dolosos contra a vida, que são aqueles crimes que são levados a julgamento pelo plenário do júri, porque realmente é algo que sempre me fascinou, essa questão do tribunal do júri. Interessante, isso até é importante destacar, né? Claro que o nosso público aqui são os operadores jurídicos, são os acadêmicos, mas também tem um público leigo que está assistindo o nosso podcast e aí às vezes assiste uma série, algum filme, alguma coisa, principalmente nos Estados Unidos, né? Tudo vai a júri. Bateu o carro, vai a júri. Né? É um divórcio, vai a júri. Aqui, a legislação brasileira, a legislação penal, não é assim, né? Quais são os casos ou crimes, né, que são levados ao júri? O nosso sistema judiciário brasileiro ele é diferente do sistema judiciário americano, né? Lá realmente são várias situações que são levadas a júri, praticamente quase todas, né? Aqui não, aqui somente a Constituição Federal ela trata do plenário do júri somente em crimes contra a vida, né? E crimes dolosos contra a vida, né? Então, homicídio doloso, tentativa de homicídio. Então, precisa ser um crime doloso contra a vida. Por exemplo, homicídio culposo. Esse não vai a júri, né? Esse, quem julga é um juiz singular, porque não há dolo na conduta do agente. Então, esse não vai para o tribunal do júri. Somente os crimes dolosos contra a vida. Entendi. E teve algum caso, assim, que te marcou, né? Claro, aqui... Se tu for trazer algum caso, não vai identificar, evidentemente, nomes, mas pelo menos o contexto, a história, algo que te marcou assim, até esse momento na tua carreira, quanto advogado criminalista? Então, todos os casos que eu atuo, professor Francisco, eles sempre me marcam, né? Eu costumo sempre me entregar de corpo e alma para cada processo que eu atuo. Eu acho que isso é o diferencial. Não é somente estar ali presente dentro do processo, cumprindo o prazo, mas se colocar no lugar do acusado, se colocar no lugar da família, que espera o filho, que espera o esposo, né? O pai de volta para sua casa. Então, acho que esse é o diferencial. Mas, assim, o que mais me marcou, eu acredito que foi meu primeiro júri, que foi na comarca de Braço do Norte. Esse júri era um processo de tentativa de homicídio, né? E esse processo ele estava correndo desde 14 anos atrás, desde 2009. Tá? Desde 2009 esse processo estava correndo. O acusado ele estava, obviamente, solto, né? E aí foi levado ao tribunal do júri 14 anos depois, isso em 2023. E na época em que aconteceu o crime, ele estava, infelizmente, no mundo das drogas, né? Tudo ocorreu por conta por briga de drogas. Ele era usuário. Mas depois disso, ele mudou de vida, ele conseguiu um emprego, ele nunca mais não bebia, não fumava, não usava droga, cuidava da mãe doente, tinha uma esposa, tinha 2 filhos pequenos, que inclusive estavam lá no dia do tribunal do júri. E eu lembro que esse júri, inclusive, foi dativo, professor. Não fui contratado, foi a comarca. Ele não tinha condições de pagar um advogado, a comarca de Braço do Norte entrou em contato comigo, perguntou se eu faria júri. Eu sempre quis entrar nessa questão do júri, então eu aproveitei essa deixa e entrei. E aí a mãe dele conversava comigo praticamente toda semana. Foi assim, meses de preparação para o processo, e também de preparação do psicológico com a mãe, porque ela preocupada, será que você vai conseguir? E desde o início eu sempre deixei muito claro para ela e para ele, falando, gente, é meu primeiro júri, tá? Eu vou me entregar, eu vou entregar o meu melhor, como eu sempre faço em todos os processos, mas talvez o meu melhor não seja o suficiente para ele, tá? Mas eu vou fazer de todo o possível. E no dia do plenário do júri, antes da gente entrar, eu me reuni com a mãe dele, ele e a família dele na rua, e foi até muito marcante assim, porque eles me abraçaram, né, em forma de círculo, me abraçaram e pediram a Deus que eu fizesse um bom júri, como sendo o meu primeiro júri, e que Deus ia abençoar, que aquele júri eu ia sair vitorioso e ia conseguir a absolvição dele. Então eu fui para esse plenário.
atuei como eu nunca havia atuado antes, né? Fiz tudo que eu podia e ao final veio a sentença absolvendo ele da acusação e a família caiu aos prantos, a mãe dele chorava nos meus pés, né, agradecendo. Então eu acredito que esse foi um dos casos mais marcantes para mim, assim. Que bom, né? É interessante essa tua fala que, pegando uma deixa ali, né? Você não prometeu o resultado, né? O acadêmico de direito, o bacharel em direito, o advogado, né? Na universidade nós deixamos isso bem claro. A nossa área não pode prometer resultado. Nós temos uma atividade de meio e não de resultado, né? Nós nem podemos, né? A OAB não permite que nós prometemos resultado. E você fez exatamente isso, né? Você deixou bem claro que ia fazer de todos os meios legais e de todo o teu conhecimento, né, para se dedicar e entregar um bom resultado. E interessante que deu certo já na primeira. E com certeza outros, né? Que a gente sabe que tens feito outros aí. E assim, doutor, agradecer demais aqui a sua presença. Pensar, de repente, a gente explorar uma outra oportunidade, algum outro assunto, ou dentro, de repente, do próprio júri, trazer alguns casos para a gente fazer um debate, coisa assim parecida, trazer um outro colega, pensar em alguma coisa para a gente cada vez mais trazer aqui para os nossos ouvintes e para quem está assistindo aqui o podcast Trajetórias Inspiradoras, mais informações para o mundo jurídico, para os nossos acadêmicos. Então, agradeço a sua presença aqui. A universidade também, a Unisul, está sempre de portas abertas, né? Você agora no papel de embaixador do curso de Braço Norte, também está de portas abertas para dar continuidade aos seus estudos, mestrado, pós, etc. Conte sempre conosco aqui, conte sempre com Trajetórias Inspiradoras. Prazer te rever aqui. Um abraço. Obrigado, professor Francisco. Um grande abraço. Beleza, gente. Com isso a gente encerra aqui mais um episódio do podcast Trajetórias Inspiradoras. Valeu, um abraço.